Isaías 54, no versículo 14. Nós vamos refletir hoje um pouquinho da palavra do Senhor aí, a respeito da igreja estabelecida. Nós passamos hoje por momentos difíceis, né? O povo como um todo, a humanidade como um todo, passa por momentos difíceis. E essa palavra, ela vem ao encontro da ansiedade, entre aspas, né? Ou da necessidade que nós temos de um consolo e de um conforto. Então, em Isaías 54, no versículo 14, glória a Deus, vai dizer assim a palavra do Senhor: com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Aleluia. Isaías 54, 14. Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela tua graça e somos gratos pela tua misericórdia em nossas vidas. Somos gratos, meu Deus, por esta reunião de hoje, pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em teu santo nome e receber de ti, Senhor, uma palavra. Eu coloco diante do teu altar a minha vida, a vida de cada irmão que aqui está, cada família aqui representada, e peço que o teu Espírito Santo venha comunicar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Para nós, que seja uma palavra de avivamento, de transformação, de crescimento, de exortação, para que possamos, Senhor, resistir a esses dias difíceis, Senhor, permanecer na tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu não tenho muito outras visões a respeito dos dias atuais, porque quanto mais eu olho, quanto mais eu observo os dias atuais, eu vejo uma grande operação do mal tentando destruir a humanidade, né? Eu não consigo imaginar, vocês já perceberam que toda vez que nós vamos falar aqui do amor de Deus, vamos falar aqui da palavra de Deus, a minha reflexão é sempre sobre o cenário de dificuldades que enfrentamos hoje em dia, né? Na realidade, quando você lê a Escritura, do início da criação, né, até a finalização do juízo de Deus, me parece que a pessoa que procura viver diante da presença do Senhor em santidade, ela sempre estará sofrendo ataques, tribulações e aflições da parte do inimigo. Porque o inimigo, ele, desde o princípio, ele tenta destruir a vida da criação de Deus, do ser humano. Desde o princípio tem sido assim, e nós estamos aqui na continuidade desta batalha espiritual contra o mal, contra os desejos, as vaidades da nossa própria carne. Há uma batalha espiritual e nós estamos ali, em operação pelo bem, creio eu, contrário a essas ações do inimigo. Muitas vezes nós nos flagramos não só batalhando pela minha própria vida, como muitas vezes na batalha pela vida do irmão. Eu quero crer que nós todos aqui, no momento de oração, no momento de reflexão, a gente sempre lembra de alguém e a gente coloca essa pessoa em nossas orações. Então, a nossa batalha, ela é constante, a nossa batalha, ela é diária. A gente não pode esquecer que vivemos num mundo realmente que o inimigo é príncipe deste mundo, porque a palavra diz isso. A gente não pode esquecer disso e a todo tempo, né? O seu serviço é tentar destruir nós como criaturas de Deus. Então, de fato, são dias difíceis, sempre foram dias difíceis, mas me parece que cada dia que passa, mais difícil fica. Porque à medida que o ser humano vai lendo a Bíblia, vai obtendo da palavra do Senhor mais entendimento, mais ferramenta para combater o mal, mais o inimigo, com a sua
astúcia, ele vai criando impedimentos e embaraço a fim de parar, a fim de paralisar a caminhada. E, infelizmente, a gente vai observar que o inimigo tem tido muito sucesso. Muito sucesso. A gente, quando olha para fora das paredes da igreja, quando a gente vai olhar, de fato, o mundo secular, o movimento do mundo secular, a gente percebe realmente uma juventude perdida, a gente percebe famílias perdidas, desestruturadas, pessoas realmente desamparadas. A gente percebe isso no próprio serviço que a igreja tem feito de assistência, de caridade, de auxílio, de evangelização, de missões. O cenário realmente de operação da igreja tem ficado cada dia mais difícil, o espaço tem diminuído, não está fácil hoje em dia você sair fora da igreja para falar do amor de Deus. A gente vê aí na internet, na televisão, na reportagem, aqueles arautos, aqueles pregadores da via pública, aqueles homens e mulheres corajosos que saem com a Bíblia debaixo do braço, falando em alto tom, em alta voz, nas praças, nas avenidas, eles são agredidos, são discriminados, são muitas vezes impedidos de falar, e a gente já teve notícia até de irmãos que foram presos, foram parar na delegacia porque alguma autoridade ali naquela localidade se sentiu incomodada e pediu providência com relação à perturbação do seu próprio sossego, né? Limitando assim o direito da religião de outro. Então, a gente vai entendendo que o cenário, a dificuldade, a operação da igreja para anunciar a salvação, o amor de Deus tem ficado cada dia mais difícil, né? E, além disso, a gente percebe também que há um descrédito hoje em dia com relação digamos assim, a sã doutrina da igreja. Me parece que, tendo em vista o entendimento de que algumas pessoas tiveram a respeito da Escritura, de que o conhecimento é poder, tem usado a palavra de Deus para usurpar a fé de pessoas, tem usado a palavra de Deus para a apostasia, heresia feitas, para a inauguração de pensamentos, filosofias, né? Tem muita coisa aparecendo aí, distorcendo a palavra e conduzindo pessoas para a perdição, para realmente pensamentos que estão destruindo famílias, relacionamentos, né? O inimigo tem operado, né? O inimigo está trabalhando na desconstrução da fé cristã e ele oferece, então, vários caminhos, né? Que nós diríamos que são atalhos, né? Para a felicidade, caminhos para realizações pessoais, sociais, né? A gente percebe que o inimigo tem trabalhado e tem muita liderança, tem muita gente caindo nisso, porque eles estão visando apenas dinheiro, 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 obtenção de coisas, sucesso material, né? Muitas vezes aquela pessoa que visa apenas ser uma referência, ser um ídolo, ser reconhecido, né? Então tem sido realmente tudo isso que tem acontecido, tem de fato obstruído a sã doutrina, a palavra de Deus genuína, realmente a palavra que salva, cura e liberta. Tem muita dificuldade, tem muita coisa atrapalhando o andamento da sã doutrina do Senhor. Esses dias, eu vendo na televisão, não sei se alguns irmãos presenciaram, não vou falar de política, mas vou falar o que eu vi na internet, um fato real, é uma reunião online de pessoas onde uma mulher líder declarou que foi evangélica, foi cristã por 30 anos, frequentou uma igreja e, de repente, saiu e hoje está envolvida com um candomblé. E ela faz parte de um partido político de esquerda, e aí ela está lançando aí um pensamento, está lançando uma linha de trabalho para que eles se infiltrem nas igrejas, se infiltrem na escola bíblica, se infiltrem na salinha das crianças, para tentar colocar no pensamento das crianças esses pensamentos corruptos, né? Esses pensamentos
corrompidos, né? De desvalorização da vida, de desvalorização de família, de relacionamentos, tentando, então, já por este tempo, começar um trabalho de ganhar a consciência e doutrinar a mente de nossas crianças dentro da igreja. Olha só que absurdo, né? Eles vão tentar agora se infiltrar dentro da igreja para poder influenciar a mente e o coração de nossas crianças. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade em que nós vamos precisar estar atentos, precisar estar vigilantes, precisar estar em oração. Por isso, eu quero aproveitar esta oportunidade de clamar aos irmãos e de convidar aos irmãos que estejam envolvidos no trabalho de oração com a igreja do Senhor, porque nós sabemos, né, que a batalha contra o mal se dá na esfera, na dimensão espiritual, através da oração. Eu convido vocês, né? Toda sexta-feira à noite nós estamos em oração. Quem puder, né, quem se sentir chamado para isso, se envolva para que a gente possa combater o mal através da oração. Então, a minha reflexão é em cima desse cenário. Então, eu queria trazer para os irmãos esta palavra, este pensamento, porque é tempo da gente se firmar. É tempo da gente entender que a igreja do Senhor, ela está estabelecida. A igreja do Senhor, ela não está desequilibrada. A igreja do Senhor, ela não está sem fundamento, não. A verdadeira igreja do Senhor, ela está estabelecida. Muitas vezes, nós, dentro da igreja, analisando o cenário do que acontece dentro da igreja, ou em algumas denominações, ou ouvindo falar de confrontos, de pensamentos externos, muitas vezes o inimigo vai tentando criar dúvidas na nossa mente, do nosso coração, a respeito do verdadeiro poder da igreja, a respeito da verdadeira existência da igreja, a respeito do milagre de Deus com a criação, com tudo mais que Deus tem realizado na igreja do Senhor. Então, o inimigo, ele vai tentando tirar esses fundamentos, esses alicerces, a fim de trazer dúvida e fraqueza espiritual. Não é à toa que a gente percebe uma igreja, muitas vezes, doente, né? A própria Bíblia, em Apocalipse, vai falar nas cartas às 7 igrejas, a existência de igreja que não está fria, que não está quente, que está morna, isso é fato atual. Porque nós precisamos estar verdadeiramente fundamentados na igreja já estabelecida, para que a gente possa resistir e para que a gente possa persistir diante deste mundo tenebroso. Porque, irmãos, de fato são dias difíceis, ora vem Senhor Jesus. Precisamos analisar este verso de Isaías 54:14, que ele declara: com justiça será estabelecida. Esta é uma promessa que Deus fala através do profeta Isaías, e os irmãos sabem que Isaías foi o profeta messiânico também, quando ele fala a respeito de Jesus Cristo. Quando você lê capítulo 53, 54, 55, é muito nítido, né? Ele trazendo a informação a respeito de Jesus Cristo, do sofrimento, do milagre, da plantação da igreja de Cristo, a qual estamos vivendo hoje. Amém? Então, Isaías, lá atrás, vai falar para nós: com justiça serás estabelecida. E eu quero dizer para vocês que a justiça foi feita e que a igreja do Senhor está estabelecida e que nós somos justificados pelo Senhor e estamos estabelecidos na igreja do Senhor, na igreja verdadeira. Não tenha dúvida, irmão, não dê ouvido para os inimigos.
Não dê valor para as dificuldades e tribulações que o inimigo tem colocado diante da igreja do Senhor. Isso faz parte do papel do inimigo, mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não há nada que o inimigo possa fazer que possa parar, possa te paralisar. Não há nada, porque a justiça de Deus já aconteceu na sua vida uma vez que você recebeu Jesus, confessou Jesus. A justiça do Senhor já está estabelecida na minha vida e na sua vida. Toma posse, irmão, e viva uma vida de vitória. Viva uma vida feliz. Viva uma vida tranquila. Viva uma vida de bênção. Viva na esperança de Jesus. Tenha fé. Não preste atenção no cenário com dificuldade. O inimigo ele causa uma aparência, uma ilusão, tentando paralisar e dificultar nossa caminhada. Mas tudo isso é mentira, porque a verdade é Jesus Cristo. Tudo isso vai passar. O que vai permanecer é a igreja do Senhor, e nós somos igreja do Senhor, em nome de Jesus. Se alegre por isso. Seja feliz por isso, irmão. O seu futuro, o meu futuro está garantido. Nós vamos para o céu, passar a eternidade com Deus. Aleluia! Essa é a grande verdade. É por isso que nós estamos aqui, como dizem os irmãos. Nós precisamos colocar em prática os fundamentos de Deus na nossa vida, irmão. A irmã Edna, ó, glória a Deus, aleluia, pela vida dela, quando ela disse aqui a respeito do perdão de Deus em nossas vidas. A igreja do Senhor foi estabelecida pelo perdão de Deus. Eu me estabeleço na igreja com o perdão que eu aceito e com o perdão que eu libero. Eu preciso entender isso. Não há nada que você tenha feito que Deus já não perdoou. Em nome de Jesus, toma posse do perdão de Deus. Você está enxertado em Jesus. A gente muitas vezes acha que não merecemos, acha que não somos dignos. Mas, irmão, se Deus já perdoou, por que que eu vou ficar me condenando? Por que que eu acho que tudo isso que me acontece é por causa de coisas que eu fiz, mas você já pediu perdão? Deus já te perdoou. Se Deus perdoou, você está liberado desse peso. Não há mais peso em você, porque Jesus Cristo carregou. Aleluia, irmão. O perdão de Deus já foi liberado para a minha vida, para a sua vida. Não se culpe, não se condene, viva o perdão que Deus deu. Seja liberto. Quando a irmã Marta disse aqui, o Salmo 108, cantarei ao Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, é tempo de louvar, de glorificar ao Senhor pelo que Ele já fez em minha vida, pelo que Ele já fez na sua vida. Porque nós sabemos disso. Eu sei o que eu já fiz errado e você sabe. Eu não esqueço o que eu já fiz, mas Deus já perdoou. Não há mais condenação. O que há sobre nossas vidas é salvação. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso tomar posse da salvação, porque a salvação de Deus é luz em nossas vidas. A irmã Edna disse que a falta de perdão é trevas, o perdão de Deus é luz. Nós vivemos na luz do Senhor. Não há embaraço, não há nada que possa paralisar um crente. Não há nada, irmão. Você pode estar passando mil e uma dificuldades relacionadas a coisas, mas na questão espiritual somos salvos.
Na questão espiritual, somos felizes e alegres, porque fazemos parte da família de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Quando nós aceitamos Jesus, foi declarado. Agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ô, glória! O que é que você pensa a respeito de você? O que é que você acha que você precisa? Qual é a dificuldade que está passando? Qual é a necessidade? O que é que tem que Deus não possa lhe dar? Porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bate a porta se abrirá. Qual é o filho que vai pedir ao pai um peixe ou um pão e ele vai lhe dar uma serpente? Não. Irmão, não se acanhe, tenha a ousadia de se achegar aos pés do Senhor. Tenha ousadia. Jesus Cristo, ele possibilitou esta intimidade e esta aproximação com Deus. Deus está aí na sua casa, ouvindo a sua oração, sondando os pensamentos do seu coração. Deus não está distante nem longe de você, ele está próximo, ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Creia nisso. Nós agora somos tabernáculo, morada de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Então, Isaías, ele está falando disso tudo para nós hoje. A gente muitas vezes coloca em dúvida a providência de Deus com relação ao seu amor para nossas vidas. Não, não podemos ter dúvida. Jesus nos ama de fato. Deus nos ama de fato. Não é à toa que ele dá a Jesus Cristo, seu único filho, para resgatar as nossas vidas. Irmão, Jesus Cristo é o primogênito. Foi o primeiro de todas as coisas. Antes da criação, o primogênito. Jesus Cristo é unigênito. É o único gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele abre mão disso tudo para nos resgatar. Olha o valor disso. Olha o preço. Aí ele me salva e eu não valorizo. Eu preciso valorizar. Eu preciso tomar posse das bênçãos que Deus conseguiu na cruz. E é muita bênção. Tem muita bênção. Então, quando nós lemos este versículo, a justiça será estabelecida, ela já foi. E a justiça é um princípio que não muda, é imutável, não muda. Tem pessoas aí cometendo injustiça em nome da justiça. Tudo bem, problema dele. Deus deu-lhe alguma autoridade e ele está fazendo injustiça. O problema é dele, não é meu. Eu preciso tomar posse da verdadeira justiça, a justiça de Deus. Deus pagou o preço. Eu não devo nada para ninguém, eu aceitei este preço. Agora a minha vida é de Deus. Então, quando eu aceito que Deus deu a sua vida por mim, eu agora dou a minha vida para Deus. Eu vou cumprir a minha parte da aliança. E quando eu dou a minha vida para Deus, o Espírito Santo, como disse aqui o irmão Toninho, vai presidir a minha vida. Quando ele preside, ele é presidente, ele me conduz. E não há erro. E eu fico feliz, eu fico avivado, porque eu sinto que é Deus me conduzindo. Não há possibilidade de erro quando Deus está no controle. A justiça, ela é uma virtude moral que nos rege. A justiça é de Deus.
A justiça é inerente a Deus. O homem, por mais que ele persiga ser justo, ele não consegue, porque o homem é imperfeito em si mesmo. Então, nós devemos tomar a posse da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela traz essa harmonia, traz igualdade, traz ordem para a nossa vida. Eu quero viver uma vida harmônica, sem ruído. Eu tenho que deixar Deus me conduzir. Eu quero viver uma vida quieta e sossegada. Eu tenho que entregar meus caminhos ao Senhor. A justiça já foi estabelecida. O diabo fica tentando enganar, dizendo que não, que isso, que aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, o milagre na cruz já aconteceu. E ele tem efeito na nossa vida a partir do momento que eu creio, que eu tenho fé e que eu coloco em prática. Experimenta colocar em prática a palavra do Senhor, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver a paz que vai haver na sua vida. Você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Você vai experimentar a alegria divina, a alegria que vem do Senhor. Faz um desafio a você mesmo. Viva a palavra do Senhor. Seja liberto das coisas, das questões humanas. Deus é exemplo de justiça. Nele tudo se consumirá. Começou nele, vai terminar nele. Então eu não tenho que buscar outra coisa, porque começou em Deus, termina em Deus. Por que eu estou buscando outras coisas se eu sei qual é o início, qual é o fim? É um desafio para nós, porque o mundo é uma ilusão. A gente é, né, digamos assim, nós somos tentados pelas ilusões. Mas eu preciso olhar para a ilusão e entender que aquilo é uma ilusão. É algo que vai passar, que não vai permanecer. A única coisa que está estabelecida para sempre é a igreja. É o que Isaías fala. A justiça de Deus estabeleceu a igreja. Eu sou igreja. Nós somos igreja, porque estamos reunidos em nome de Cristo. Foi Jesus Cristo que nos deu condições de estarmos aqui reunidos em comunhão, mesmo online. Você pode sentir aí a presença de Deus, aí eu estou sentindo aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Então, a justiça de Deus possibilitou esta reunião, esta comunhão, esta harmonia, este momento de recebermos uma palavra para fortalecer a nossa fé, o nosso pensamento, para a gente rememorizar os fundamentos. Não se esqueça, irmão, em nome de Jesus, não se esqueça nunca. Você faz parte da igreja estabelecida por Jesus Cristo. É uma igreja eterna. É uma igreja santa, purificada pelo sangue do Cordeiro. E é ele que cuida da igreja. A palavra de Deus diz isso. Ele cuida, ele tem ciúme de nós. Eu só preciso estar enxertado ali, buscando alimento de Jesus. Que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos buscando alimento. Nós estamos nos fortalecendo para a gente permanecer. Não é isso? Aí até amanhã de manhã, como a Edna diz, vamos ler a palavra. Até o próximo culto, vamos estar juntos, estabelecidos pela fé. Não há nada que possa brecar ou parar a igreja do Senhor, porque já foi estabelecido que a igreja do Senhor permanecerá. Todas as coisas passarão, mas a igreja vai permanecer com a palavra, e a palavra é Jesus. Então, se nós estamos sofrendo no cenário de hoje ataques espirituais, ataques, setas, dardos inflamados, se estamos passando por dificuldades do mundo secular, isso não pode parar
a nossa caminhada espiritual. Não pode, porque o que manda é a minha alma. A minha alma ela tem que entender que ela está indo para o céu. Nada pode segurar a minha alma. Este corpo ao pó voltará, mas a minha alma vai para o céu. Nós vamos para o céu, irmão. Então as coisas não vão parar. Nada pode parar. Ô, glória. Eu quero que você, hoje, comece a pensar diferente. Que você está num caminho crescente. Está num caminho em direção ao céu. Nada pode parar a sua caminhada para o céu. Nada. Deus está contigo. Deus está comigo. No momento de fraqueza, eu clamo ao Senhor. E Ele vai me atender. Não é isso que Tiago diz? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. No momento de fraqueza, eu já cansei de falar aqui para os irmãos, eu acredito até que alguém possa estar fazendo igual eu. Quando a minha mente está meio turbulenta e que eu não consigo nem orar, eu vou para o Pai Nosso. O Pai Nosso já está aqui memorizado, eu não erro. Aí ali o Pai Nosso já vai me libertando. Aí eu já vou na minha oração espontânea. Nós precisamos aprender essas coisas. Precisamos estar atentos. Não é verdade? Porque o mundo ele está fazendo o trabalho dele, ele está trazendo aí opressão e terror. Olha o que diz lá. Porque não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Então, a opressão não temerás e o terror não chegará a ti. O que Isaías está falando? O inimigo, o que ele faz? Ele tenta oprimir. Oprimir é ficar jogando pensamento na nossa mente, é opressão. Você não consegue pensar tranquilo. A opressão na sua mente, isso é coisa do inimigo. Não é isso? Aí Isaías está falando, você que é justificado, que está estabelecido na igreja do Senhor, você não pode ter medo da opressão, porque na realidade é só uma opressão, não é um fato, é só um pensamento que o inimigo tenta oprimir, mas ele não vai conseguir, porque você é estabelecido na igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a minha mente tem que combater os pensamentos ruins. Aí eu já vou no Pai Nosso, aí cada um decide o que quer fazer. Tem irmãos que nunca foi católico, ele já vai no Salmo 23. Tem outros irmãos que têm a mente boa, já vai no Salmo 91. Né? Mas eu preciso ter alguma oração memorizada, que para na hora da opressão, aquela oração vem na minha mente. Eu te convido a memorizar alguma oração da Bíblia. Está cheio de oração na Bíblia. Preciso memorizar uma, porque na hora que vier os pensamentos ruins, eu já começo aquela oração que vai repreender esta opressão. Você não pode ter medo da opressão. Quando vier, você enfrenta através da oração. É uma receita simples, não é fácil, mas é simples. E não vai ter medo do terror. O terror seria o acontecimento de fato. Seria a seta ou o dardo imprimido de fato ter nos atingido e causado alguma enfermidade. Mas eu não posso ter medo do terror. Eu preciso repreender o terror. Repreender em nome de Jesus. Eu preciso declarar que sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu vi na internet esses dias, olha só, me parece que ninguém ali era crente, digamos assim, mas havia ali alguém que conhecia o nome Jesus. E eles estavam numa roça, capinando lá, um negócio de cana, essas coisas, e uma pessoa lá mexeu num despacho que fizeram no meio do mato. Fizeram uma macumba lá no meio do mato, e a pessoa desconhecia foi lá e mexeu. Ele mexeu e ficou possuído. O espírito veio reclamar lá, porque que ele tinha mexido no negócio que não era dele. Aí ficou aquela roda lá, falando, conversando com o cara lá, todo troncho, mão torcida, encurvado, falando lá para ele, não, deixa ele não vai mexer mais não, ele não vai fazer nada mais não, solta ele, vai embora. E nada. Aí, de repente, uma daquelas pessoas falou para ele lá,
Não, é em nome de Jesus, ele não vai fazer nada mais, não. Demorou um pouquinho, o Espírito foi embora. Então, o nome de Jesus, mesmo sendo declarado, é o nome de Jesus que tem poder, não é quem anuncia. É o nome de Jesus que tem poder. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, estamos muitas vezes doentes, entre aspas, na fé. Não se esqueça, você faz parte da igreja estabelecida. Declara o nome de Jesus. Confronta os seus problemas com o nome de Jesus. Que você vai ver a sua vida ter um direcionamento melhor. Eu quero concluir, irmãos, essa mensagem, porque Deus tem chamado nós, Deus tem nos chamado para esse compromisso com a verdade. Não é tempo de brincadeira, porque o inimigo está nervoso, está trabalhando sério, tentando destruir vidas, casamentos, relacionamentos. Ele está atirando para todo lado, como diz aí, né? Então, nós precisamos tomar posse dessa justiça que foi feita. A justiça foi Jesus na cruz. Ele veio à cruz e pagou o preço. Eu deveria morrer na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo foi assalariado com a morte sem ter pecado. Então, a morte dele foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu preciso entender isso, porque o dom gratuito é a vida eterna. Então, nós precisamos tomar posse dessa justiça. A opressão e o terror vão ficar longe de você, em nome de Jesus. Toma posse dessa justiça. Toma posse, porque a opressão e o terror não chegarão na sua tenda. Tenha fé, irmão, a justiça foi feita. Você está justificado, você não deve mais nada para ninguém. Por que eu estou pagando o preço? Você não deve mais nada para ninguém. Quem pagou o preço foi Jesus. Nós fomos libertos para uma vida em abundância, uma vida digna. As aflições que nós sofremos, eu já falei aqui, são as aflições que Jesus Cristo sofreu. O sofrimento de Jesus, não. Eu não vou ser pregado na cruz. Eu não vou ser açoitado. Eu não vou ser espancado. Não vou ser, não. Isso aí Jesus já fez. Isaías fala disso. Agora, as aflições nós vamos sofrer. Mas as aflições é motivo de alegria em nossa vida. Bem-aventurados sois vós, que sois afligidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, que sois humilhados por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, que sois injustiçados. As aflições são motivo de alegria. Nós precisamos entender essas coisas. A nossa fé em Cristo, na sua obra, nos estabelece nele. A nossa fé no que Cristo fez, na obra de Jesus Cristo, nós falamos aqui na reunião passada. A obra de Jesus Cristo, eu preciso crer e entregar-me a Jesus Cristo ressurreto. Um caráter novo, pensamento novo, um comportamento novo, uma nova criatura. De maneira que eu vou estar dando testemunho daquilo que aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia besteira não faça mais. É simples assim. Fazia algo errado, parou de fazer, vai fazer o que é certo. Esse é o testemunho que nós vamos dar. Porque a obra que Jesus Cristo fez, eu creio nela. Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi o primogênito. E nós vamos segui-lo nesta ressurreição. Uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo comportamento. Nada poderá nos afastar de Deus, irmão. Nada. Irmão Elias, como é que eu faço isso? Eu te convido. A oração. A oração, irmãos, é o instrumento que nós temos de batalha contra as atividades do mal.
A leitura da palavra é o que nós temos para nos fortalecer acerca das mentiras que o mundo prega. Aquele que detém a verdade não vai acreditar na mentira. Então, eu preciso ler a Bíblia para ter conhecimento da verdade. Eu preciso orar, porque a oração e a leitura da palavra me dá intimidade com Deus. E a minha intimidade, faz eu andar juntinho com o Senhor. E se eu estiver juntinho com o Senhor, eu tenho o poder de Deus. Poder para expulsar demônio. Poder para orar, para revelar, profetizar, para impor as mãos, salvar doentes. Olha só. Tudo isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Basta você crer. Basta você tomar posse da justiça. Basta você se dedicar em oração a Deus e tomar conhecimento da palavra. Porque a Bíblia é muito clara. Provérbios 10, 21 vai falar que os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Olha só, é sério. Oséias 4:6, Deus declara: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu preciso ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. É meu manual de regra de conduta. E eu preciso orar. Eu preciso conversar com Deus, de maneira que cria a intimidade. E a intimidade me dá poder de Deus, para que eu possa resistir, para que eu possa persistir nos caminhos do Senhor. Amém? Esta foi a palavra que Deus deu no meu coração. Eu espero que Deus tenha falado também ao seu coração esta noite, e você tome posse e viva um tempo novo, um tempo de vitória plena e de vida abundante na presença do Senhor. Glória